internacional, continuando a aula, a segunda aula, que nós falamos do fundamento, e agora nós estamos falando das fontes do direito internacional, e vamos começar a falar das fontes aí individualizadas, né? Começando pela fonte mais importante, que inclusive vai ser tema da próxima aula, né? Eu acho que não vou conseguir terminar de passar tudo que eu quero aqui nessa segunda aula, vou precisar de mais uma, mas o próximo tema que nós vamos trabalhar é uma das fontes do direito, que é os tratados. Nós vamos falar só sobre tratados, vamos falar muito só sobre tratados, porque eles são muito importantes para o direito internacional. Tá? E agora nós vamos falar sobre os tratados internacionais bem por cima, só falando do porquê que ele é uma das fontes do direito internacional. Tá? Deixa eu escrever aqui. Né? Fontes do direito internacional. Né? Fontes do direito internacional e a primeira fonte, tratados internacionais. Deixa eu ver aqui. Fazer teste aqui, ver se está captando o som aqui, a webcam. Falando! Tá. Aparentemente está captando. Então, está tudo certo. Gravando, pegando o áudio, vamos lá dar conta do direito internacional. Então, tratados internacionais, ele, já como eu falei, é a principal fonte do direito internacional. Tá? Principal fonte do direito internacional. Olha só, outra coisa que nós temos que relembrar. Tratados internacionais são superiores às leis internas. Certo? São superiores às leis internas. O que acontece quando um tratado internacional trata de uma coisa que está em confronto com a lei interna? Revogam. Os tratados internacionais podem revogam as normas internas, anteriores ao tratado, obviamente, que lhes sejam contrárias. Tá? E as normas internas novas devem obedecer os tratados. Tá? E olha só. Esses dias eu estava discutindo com a minha irmã sobre isso aí, né? Um caso prático lá, ela é fiscal do ICMBio, e daí eles estavam falando sobre um caso prático de possibilidade de interpretação jurídica. E daí ela estava me mostrando que tem uma lei federal sobre pesca que diz que as normas internas, as normas locais e tal, deverão ser feitas de acordo com as peculiaridades regionais, locais de cada caso. Porque todo mundo sabe, um determinado tipo de peixe nasce em um determinado rio,
às vezes tem um rio com uma vazão maior, outra menor, enfim. Então, para legislar sobre isso aí, você tem que observar as normas, as condições locais. E eu estava falando para ela, porque tem um colega dela que dizia que as normas não podem ser interpretadas. Eu falo, olha, no momento em que eu tenho uma limitação e uma orientação legislativa para a lei, eu vou ter que seguir essa mesma orientação à sua interpretação. Porque a interpretação da lei ela é um modo de integralização da norma jurídica, ou seja, de tornar tudo uma coisa só, o princípio da unicidade, né? Então, do momento em que eu tenho uma limitação para legislar, olha só, os tratados internacionais eles vão seguir como um guia, como uma limitação para a legislação das novas normas que serão feitas no direito doméstico, no direito interno. Se eu tenho essa limitação para a legislação, essas mesmas limitações, esses mesmos princípios vão servir também para a interpretação da norma. Então, os tratados vão servir não só como um guia, um limite à legislação, mas também como uma norma, um padrão de se utilizar para a interpretação da norma jurídica. Tá? Então, os tratados internacionais também vão servir como método de interpretação da norma interna. Vai ter que interpretar a norma interna de acordo com o que nos diz os tratados. Aquela interpretação que mais se aproxima dos tratados internacionais vai ser, obviamente, observando caso a caso, mas por regra geral, a mais correta. Certo? Em relação a tratado como fonte, é isso que a gente tem para falar. Mais para frente nós vamos enjoar de falar de tratados internacionais, tá? Mas como fonte do direito dos tratados internacionais é isso que nós podemos falar, certo? Aí nós partimos para a segunda fonte, que nós vamos estudar agora. Que é o quê? Costume internacional. Costume internacional, tá? Costume internacional. O que é esse costume? Ele vai ser designado como um corpo de regras, universalmente aplicáveis em vários domínios do direito internacional, e geram o que a gente chama de regras fundamento. Regras fundamento da Constituição. Da sociedade internacional. Certo? Vai servir como, preste bem atenção nisso aqui, ó, regras fundamento. Outra coisa que eu vou pedir para vocês
prestar atenção que isso aqui está muito ligado também ao direito justnaturalista. Eu sempre vou falar, o direito internacional ele tem a base dele em entendimento justnaturalista, no direito natural. E o direito natural diz o quê? Ele é universal. Nós temos regras e direitos que servem para todo mundo só por ter nascido ser humano, tá? Então, o costume como fonte do direito internacional vai ser esse corpo de regras universalmente aplicáveis em vários domínios do direito internacional e gera... Peraí, deixa eu entender. E geras, não. Que é isso? E geram. Geram. Geram regras, fundamento. É que eu vou falando e escrevendo ao mesmo tempo, e às vezes eu falo mais rápido que eu escrevo, eu vou confundindo as palavras aí, tá? Então, eles geram essas regras, fundamento. Lembrando que eu falei fundamento, que é a base de tudo. Então, vai ser regras que vão fundar, vão servir de base para os tratados, os acordos, todo a norma de direito internacional, tá? Regras, fundamento da constituição da sociedade internacional. É com base nesses costumes, nessas regras, fundamentos que nós vamos fundar a sociedade internacional. E aí, antes dos tratados, obviamente, quem lembra das aulas aí de História do Direito, nós fizemos uma aula só sobre direito oral, antes de existir a escrita ainda. Por que eu estou remetendo a isso? Porque o costume internacional foi a primeira fonte do direito internacional. Lá nos primórdios, antes... Lá nos primórdios, antes de existir todos os tratados, a questão de constituição, questão de instituições internacionais e tal, a primeira fonte de direito internacional o quê? Foi o costume. Os povos se organizavam, se conversavam e viam mais ou menos o que cada um tinha como costume, como cultura, e com base nisso eles faziam algumas regras aí internacionais. Então o costume ele foi a primeira fonte do poder do direito internacional, tá? E aí nós temos o conceito de costume internacional, codificado, tá? O costume do direito internacional, conceito, ele vai estar onde? No artigo 38. Artigo 38, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, a linha B do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ECIJ, tá? O que eles conceituam de costume internacional? Prática geral aceita, prática geral aceita como sendo o direito. Prática geral aceita como sendo direito. É o costume, tá? Aquela regra, por exemplo, né, antes talvez de existir... Quem lembra dos filmes antigos que aparece, até tem aquele filme dos 300 de Esparta, que aparece um emissário lá do rei Xerxes, o rei Xerxes ou Dario na época, não lembro ainda qual que era o rei, que ele vai lá conversar com o Leônidas, e daí o Leônidas chuta ele naquele fosso, "This is Esparta", que tem aquela cena. Era um costume, não existia nenhum acordo, nenhum estatuto, nenhum tratado de direito internacional dizendo que o emissário não poderia ser atacado, né? O informante, o
o enviado não poderia ser atacado, não poderia ser ferido. Ele até fala para o rei Leônidas, antes de fazer aquilo, eu sou um emissário, não sei do quê. O que acontece? Ele existia um costume de que aquele que foi enviado para trazer uma mensagem ou propor um acordo deveria se franquear ele segurança, livre passagem, para que ele pudesse voltar. Não existia nada escrito, não existia nenhuma regra internacional que realmente exigisse isso e trouxesse alguma sanção para quem descumprisse. Mas era um costume que era tido por certo e que iria ser cumprido por todos os envolvidos. Tá? É um exemplo aí de costume, de uma prática geral aceita como sendo o direito. Tá? Por exemplo, aí, o franquear livre acesso à integridade física e retorno para aquele emissário, para quem fosse trazer uma mensagem, uma proposta de acordo entre aqueles dois exércitos que iriam entrar em conflito. Tá? Por isso que a gente vê muito nos filmes, isso, nesses filmes antigos, essa prática do mensageiro, do enviado, que vai lá para fazer a proposta, né, de acordo, de paz. E aí nós falamos o quê? Demos o conceito para ele, nós temos que dizer o quê? Que esse costume internacional, essa prática geral aceita como sendo direito, então, ela resulta da prática geral e consistente dos atores da sociedade internacional em reconhecer como válida e juridicamente exigível determinada obrigação. Certo? Resulta da prática geral e consistente dos atores da sociedade internacional em reconhecer como válida e juridicamente exigível determinada obrigação. Obviamente que lá na antiguidade não existia essa ideia de juridicamente exigível, só que hoje nós já temos. Então, às vezes, não tem um tratado internacional regulamentando alguma questão, mas existe essa prática, esse costume, e às vezes pode existir ali que um país entre na corte internacional exigindo que o outro cumpra determinada obrigação que não tem nenhum tratado, nenhuma legislação internacional tratando aquilo lá, mas que é reconhecido como um costume, uma prática geral e consistente aplicada no direito internacional e que aquela outra parte está descumprindo, tá? Agora vamos falar dos elementos formadores do costume. Podem prestar atenção que a gente só passou por cima dos tratados e está se delongando mais, né, nos costumes e nas outras fontes. Por quê? Porque o tratado nós vamos ter aulas específicas só sobre tratados. Certo? Mais para frente nós vamos cansar de ouvir falar de tratado. Então vamos lá. Elementos formadores. Elementos formadores. Para pensar aqui, um tubo de tinta é o azul, eu já vou ter que recarregar. Elementos formadores do costume. Tá? E aí nós temos os elementos formadores material,
e objetivo. Material e objetivo. O que é esse elemento material objetivo? Repetição generalizada, reiterada e uniforme de certos atos praticados pelos sujeitos do direito internacional. Tá? Elemento formador, elemento material e objetivo. Lembrando que material é matéria, né? É a essência, aquilo lá é o direito mesmo. Então, o elemento formador material do costume é o costume, é a repetição generalizada, reiterada e uniforme de certos atos praticados pelos sujeitos do direito internacional, tá? E aí nós temos outros elementos que é o psicológico, ou subjetivo, né? Ou subjetivo, ou subjetivo, né? Que é o quê? Além da prática, além de praticar esse costume, o que eu preciso? É também necessária, a convicção de que aquilo que se pratica deve ser juridicamente cumprido. Tá? Olha só a diferença. Opa, caiu meu pincel aqui. Olha só a diferença, gente. Aqui, ó, para esse elemento formador aqui, basta a repetição do costume, daquele ato, né? Agora, o elemento formador do costume psicológico, o elemento psicológico, ele, além da prática, eu também preciso ter a convicção, eu preciso acreditar que aquilo que eu estou praticando, ele deve ser juridicamente cumprido. Eu tenho a obrigação, realmente, eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou cumprindo como costume seja realmente exigível de mim. É uma conduta que se espera dentro do direito internacional, uma conduta que se espera juridicamente exigível dentro desse direito, do direito internacional. Tá? Então, eu tenho que estar acreditando, eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter essa noção da prática, dessa atividade, desse ato que eu estou praticando, tá? Para que realmente forme como costume internacional, tá? A simples reprodução de prática de um ato
generalizado dentro da seara internacional, não quer dizer que ele seja realmente um costume internacional, se eu não entender ele como juridicamente exigível. Tá? Eu só repeti porque, sei lá, eu vi alguém fazendo, eu fiquei sabendo que é mais ou menos isso que tem que fazer, mas se eu não tenho essa convicção de que realmente é algo a ser seguido, é realmente parte da conduta internacional, do direito internacional, e que eu posso, inclusive, exigir juridicamente isso, ele não é reconhecido como costume, certo? Aí, vamos dar seguimento ainda falando do costume, mas eu já vou trocar aí o cartucho do meu pincel azul, que já acabou ali. Tá? Só um momentinho. Pronto, rapidão. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre formação do costume. Como que se dá o processo de formação do costume, tá? O costume é formado por atos de concessão, de consenso e não por forma espontânea. O que isso quer dizer, professor? Que o costume ele não se dá do nada, tá? Eu preciso ter esse consenso, eu preciso que os atores que participam dessa sociedade internacional, do direito internacional, ao qual o direito internacional vai ser aplicado, eles tenham esse consenso de realmente aplicar esse costume como um ato, como algo juridicamente exigível dentro da sociedade internacional. Se eu não tiver isso, eu não estou falando de um costume. Tá? Então, eles têm que ser feitos por esse consenso. Lembra ali dos objetivos do elemento subjetivo da formação do costume? É essa convicção. Eu tenho que estar convicto de que esse ato reiterado, generalizado, essa prática generalizada, realmente é algo que vai ser exigido de mim dentro da sociedade internacional. Tá? E aí nós vamos falar também sobre a expansão geográfica do costume. Extensão geográfica do costume. E aí, eu tenho para falar o que para vocês? Que o costume pode se dar em um contexto universal, né, ou seja, no mundo todo, regional ou até local. Tá?
acrescentaria aí até nacional, né? Aqui no universal, no mundo todo, daí tipo nacional no país, regional numa região, um estado, numa região, e local até ali localizado num determinadíssimo espaço geográfico, né? Então, o costume ele pode ser tanto um costume aceito no mundo todo, como de uma região, por exemplo, um costume do Oriente Médio, um costume asiático, um costume latino-americano, né? E até local, um costume brasileiro, um costume do sul do Brasil, um costume do norte do Brasil, e por aí vai, né? Um costume dos povos nômades do norte do Saara, e assim a gente vai falando. Esse costume ele pode ter todas essas extensões geográficas estabelecidas, tá? E aí, uma outra observação. Para existir um costume internacional não se exige para existir um costume internacional, não se exige que todos os estados ou organizações internacionais aceitem certa prática como sendo juridicamente obrigatória, tá? Então, o costume, ele não precisa que todos os estados ou as organizações internacionais aceitem essa prática como sendo juridicamente obrigatória. Até mesmo porque ele pode se dar no contexto universal, regional ou até local. Por exemplo, pode ter uma prática de um costume no âmbito do direito internacional que só os países islâmicos seguem em seus tratados, em seus acordos e tal, e que o resto do mundo, o ocidental, o oriental, o japonês, tal, por exemplo, não observe. Mas ele não deixa de ser um costume, que pode, inclusive, ser juridicamente cobrado. Tá? Agora, aí, provavelmente um país ocidental, um país que não segue esse costume regionalizado, dificilmente daí vai fazer um tratado, um acordo baseado nesse princípio, né, baseado nesse costume, tá? E aí vai ter alguma exceção, né? Mas esse costume, para existir, ele não precisa ser aceito por todos os estados, tá? Visto que, em sua própria dimensão, extensão geográfica, os costumes podem ser locais, regionais. Certo? Qual que é a consequência disso? Já vamos falar disso. Qual que é a consequência disso tudo aí que eu acabei de falar? Baseado nisso tudo que eu acabei de falar, nós temos que o costume desdobra-se
em 2. Primeiro, costume internacional universal. Costume internacional universal. O que ele é? Ele atinge todos os sujeitos da sociedade internacional. Certo? Participando ou não de sua formação. Dois, costume internacional particular. Costume internacional particular atinge apenas certo número de sujeitos. Tá? E aí, gente, nós temos dentro desse costume internacional particular mais duas subdivisões, tá? Que é costume internacional regional. Esse costume internacional regional vai fazer o quê? Diz respeito a um grupo determinado de estados ou organizações internacionais. Tá? Por exemplo, países latino-americanos, países árabes, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP, G20, G7, BRICS, Mercosul, por aí vai. Tá? São organizações, grupo determinado de estados ou então organizações internacionais que têm costumes específicos de acordo com sua cultura, com sua região, de acordo com suas necessidades específicas. Vão ser um costume internacional regional, tá? E aí a outra subdivisão, vou pagar aqui para não tenho mais espaço, né? Mas aí os 2.2, que é a outra subdivisão do costume internacional particular, vai ser o quê?
2.2. Costume internacional local, regional, e agora vamos falar do local. O que ele fala? Diz respeito a apenas 2 únicos estados ou organizações internacionais. Por exemplo, tratados de comércio ou de pacificação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Provavelmente ali vai ter alguns costumes, algumas práticas que são, sim, só daqueles 2 países, né? Que é uma situação sui generis, né? Uma situação que no resto do mundo a gente não vê mais, né? É uma das heranças malditas aí da Guerra Fria, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, muito provavelmente vai ter ali práticas e costumes internacionais que servem só para a Coreia do Sul e Coreia do Norte, que o resto do mundo não pratica, né? Ou então ali algumas organizações internacionais específicas, por exemplo, Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma organização internacional bem interessante, que ela tem regras aí, é bem aceita por todo mundo, né? Ela chega em lugares e coisa que nenhuma outra organização é aceita, deixam ela chegar. Então, assim, você vai ter alguns costumes locais baseados só em 1 ou 2 estados, ou então em 1 ou 2 organizações internacionais. O resto não se aplica ao resto, entendeu? É bem específico, é local, tá? E aí, outra coisa que nós devemos colocar sempre é que não há hierarquia entre os costumes e os tratados internacionais. Professor, você falou a mesma coisa lá na aula passada, né? Não existe hierarquia, mas é o seguinte, aí eu convido vocês a fazerem a mesma observação que a gente fez nas aulas de direito constitucional. Quem acompanhou minhas aulas de direito constitucional vai lembrar disso. Que eu sempre falo, não existe hierarquia entre normas constitucionais. Então quer dizer, professor, que o direito à vida e o direito à privacidade têm a mesma proporção, tem a mesma hierarquia, a mesma validade? Tem. Só que, obviamente, o que vai acontecer? Em caso de conflito entre eles, observe bem o que eu vou falar agora. Em caso de conflito entre um direito constitucional, o que acontece? Em conflito, por exemplo, entre o direito à propriedade e o direito à vida, qual que prevalece? Aí eu vou falar aquela coisa que todo mundo sempre fala do direito, né? Depende. Se eu tiver que entrar na propriedade de uma pessoa, arrebentar a porta dela para salvar a vida dela de um incêndio, o direito à vida vai ser maior. Não estou falando que ele é maior hierarquicamente, mas naquele caso específico, naquela situação, o direito à vida vai ter um peso maior, vai se sobrepor ao direito à propriedade. Agora, se estão tentando invadir a minha casa, eu tenho o direito de me defender. Se eu estiver armado, eu posso usar da minha arma para me defender minha propriedade. Nesse caso em específico, aí o direito da propriedade vai ter uma proteção maior, ele vai se sobrepor ao direito à vida, nesse caso em específico. A mesma coisa aqui.
Costume e tratado internacional não tem hierarquia entre eles, mas aí, se o costume dizer uma coisa e o tratado dizer outra, qual que vai prevalecer? Depende. Nós vamos ter que olhar o caso em concreto, nós vamos ter que olhar o caso específico e dizer qual que resolve melhor o caso em concreto. Aí nós vamos analisar o caso e falar, olha, nesse caso aqui, de acordo com os princípios, com os fundamentos do direito internacional, a norma de direito interno, o costume, ele trata melhor, ele tem uma abrangência maior, ele está mais consolidado aí, tal, com os princípios, as regras. Então, vamos usar o costume. Ah, não, nesse caso em específico, esse tratado, ele tem uma abrangência maior, ele está mais de acordo com os fundamentos e as fontes do direito internacional, então se sobrepõe o tratado nesse caso específico. Vai ser feita essa análise para se chegar à conclusão de qual que vai valer mais naquele caso em específico. E aí fica uma observação, gente. Isso não quer dizer que um anula o outro, tá? Quando a gente fala que não tem hierarquia, é isso. Não é que você vai ter que escolher entre um e outro. É que naquele caso específico, um vai ter um peso maior, mas não quer dizer que o tratado está chutando para fora o costume ou vice-versa. Eles vão ter que coexistir, mas em um determinado caso, em uma ocasião específica, um vai ter uma validade maior, uma extensão maior do que o outro, tá? Mas eles não se anulam. É isso que quer dizer essa questão da ausência de hierarquia entre eles. Certo? Agora, continuando. Prova do costume. Professor, como que eu vou provar que aquela prática que eu quero exigir juridicamente, eu posso reivindicar juridicamente no direito internacional como sendo costume? Como é que eu vou provar isso? Aquela prática reiterada que eu estou dizendo costume é, de fato, um costume. E aí, nós nos remetemos ao artigo 38. Parágrafo 1º, a linha B do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que vai falar o seguinte: a parte que alega um costume geral tem que provar. É o tal do ônus da prova, né? O ônus da prova é de quem alega. Que o costume é oponível à parte contrária. Certo? Se eu alego que eu vou deixar de cumprir um acordo ou que eu quero rever as cláusulas deste acordo, desse tratado, por conta de um costume, eu é que vou ter que provar que de fato esse costume existe, e além disso, eu tenho que provar que eu realmente posso exigir esse costume da outra parte. Tá? Eu tenho que provar. É o tal do ônus da prova. O ônus da prova é de quem alega. Isso aí é uma regra do direito, acho que universal, né? Existem mecanismos, vocês vão estudar isso em processo civil e coisa, existem mecanismos de inversão do ônus da prova, que é quando aquela pessoa que eu alego contra é que tem o dever de fabricar a prova. Mas isso aí tem regras bem específicas para esse tipo de coisa. E aqui no direito internacional,
eu é que tenho que provar que o costume é oponível a outra parte, se eu alegar isso. Tá? E aí, outro tópico é interpretação do costume. Como se dá a interpretação do costume? Interpretação do costume. Olha só. Cada sujeito do direito internacional que aceita o mesmo costume ou aceita de maneira diferente. Porque ninguém é igual, né? Ninguém é igual a ninguém. Com valorações e pesos diferentes. Tá? Cada qual a seu modo. Beleza? Olha aí. Cada sujeito do direito internacional, então, ele aceita, né? Lembrando que tem que ser aceito esse costume. Cada sujeito do direito internacional que vai aceitar esse costume, ele vai aceitar ele de acordo com a localidade dele. Ele vai, às vezes, ver de uma forma um pouquinho diferente que o outro. Ele vai interpretar um pouquinho diferente e tal. E aí é que tá, nas relações internacionais é que nós vamos ver qual que é a interpretação que vai prevalecer. Se é de um ou se é de outro. Um meio termo entre as duas e tal. E aí, se tiver conflito, as partes vão ter que chegar em um acordo para ver qual que é a interpretação do direito que está mais correta de acordo com as regras gerais do direito internacional e qual dessas interpretações vai prevalecer para ser oponível à outra parte, tá? E aí, gente, nós vamos falar de outra fonte. Falamos dos tratados, dos costumes, agora vamos falar dos princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito. Tá? E aí, está no artigo 38, parágrafo 1º, a linha C do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Tá? O que é esses princípios gerais de direito? São aqueles aceitos por todos os ordenamentos jurídicos. A exemplo dos princípios
da boa-fé, da proteção da confiança, da proteção da confiança, do respeito à coisa julgada e do direito adquirido. Tá? Esses aí, então, eles são esses princípios gerais de direito, ó. É aceito por todos os ordenamentos jurídicos. É uma coisa assim que existe no mundo todo e todo mundo entende isso como sendo um princípio de direito, tá? É o quê? Boa-fé, que é aquela boa-fé objetiva, que é a boa-fé? É a justa expectativa que eu tenho de que você vai fazer o que tem que ser feito. Se eu te vender meu carro, eu tenho a justa expectativa que você vai me pagar, né? Se eu firmo um contrato com você, você tem a justa expectativa. Se eu ando na rua, na preferencial, tem a justa expectativa de que quem não está na preferencial vai parar para me dar passagem, porque eu estou na preferencial, e assim por diante. E o que resulta desse princípio aqui? Que quem descumprir essa minha justa expectativa de boa-fé, quem não agir de acordo com a boa-fé, tem que reparar o ato ilícito que cometeu. Tá? Então, o direito internacional também vai se pautar nisso. Os países firmam acordos e tratados e tal, de acordo com esse princípio da boa-fé, esperando que a outra parte vá cumprir. E se não cumprir, eu posso exigir a reparação, a responsabilização daquele Estado. Tá? Da proteção dessa confiança, do respeito à coisa julgada. Existe sentença transitada em julgado na Corte Internacional decidindo que um país tem que parar, sei lá, com uma taxação excessiva de importação. Ele vai ter que cumprir isso. Tá? E do direito adquirido. Direito adquirido, por exemplo, há um acordo de extradição, entre os presos, ou então um acordo de prisioneiro de receber, dar asilo político a um direito, a um preso político e tal, ele garantiu esse direito, desde que não tenha discussão judicial quanto a isso, tal, se já está transitado em julgado, se ele adquiriu esse direito de receber, por exemplo, cidadania. Vamos supor que o Brasil faça um acordo, explicar bem o que seria o direito adquirido aí nessa questão de direito internacional. Vamos supor que o Brasil faça agora um acordo de conceder cidadania para todo cidadão norueguês que está aqui no Brasil. Eu estou aqui no Brasil viajando de férias. Você é cidadão norueguês, está pisando no território brasileiro, você vai ganhar a cidadania brasileira. Tá? Ganhou. Daquela lei. Daqui uns 5 anos, daí o cara resolve, opa, não vou mais viver na Noruega é muito ruim, tem muito frio, vou viver aqui no Brasil. Daqui uns 5 anos acaba essa lei. Daí fala, não, agora não tem mais essa lei. Os noruegueses vão ter que fazer o processo de cidadania tal qual qualquer outro cidadão estrangeiro. Esse cidadão que conseguiu a cidadania pela legislação anterior vai perder? Não, não vai perder, porque ele tem direito adquirido. Tá? Ele vai manter. Certo? Então, gente. Outra coisa. Agora já viramos de página.
O que é esses tais princípios gerais do direito? Vamos explicar bem eles. Vamos tentar conceituar bem eles. São os princípios consagrados nos sistemas jurídicos dos estados, ainda que não sejam aceitos por todos os sistemas jurídicos estatais. Bastando que um número suficiente de estados os consagre. Certo? Olha só. São os princípios consagrados dos sistemas jurídicos dos estados, ainda que não sejam aceitos por todos os sistemas jurídicos estatais, bastando que um número suficiente de estados os consagre. Tá? É um princípio geral do direito. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, exista dentro de da Constituição de alguns países que não vão respeitar o direito adquirido. O direito adquirido é um princípio bem aceito, acho que na maioria, sei lá, 90% do ordenamento jurídico do mundo deve respeitar o direito adquirido. Então, se tiver alguns aí que não respeitam, não interessa. Ele é considerado um princípio geral do direito e ele é uma das fontes do direito internacional. Certo? Agora, nós vamos falar de meios auxiliares e novas fontes do direito internacional. Meios auxiliares e novas fontes do direito internacional, tá? Olha só. Jurisprudência. Já sabe o que é isso, né? Jurisprudência. O que é jurisprudência, gente? Reiteradas decisões do judiciário sobre um mesmo assunto.
Onde que está especificado isso no direito internacional? Artigo 94, parágrafo 1º da Carta da ONU. E aí, eu vou ler para vocês aqui. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui onde eu marquei isso. Nota 12. Aqui, ó, gente, vocês reclamam de estudar e coisa, olha o calhamaço que o professor está tendo que ler aqui para preparar essas aulas, ó. E eu separo tudinho, ó. Eu vou lendo, vou marcando, aí quando eu vou ler, eu faço aqui as notas, tá vendo, ó? Nota, essa aqui é a nota 12 que eu vou usar para vocês, tá vendo? Aqui é marcado, o texto, tá, o que eu vou ler para vocês. Então, ó, vocês falam, tem muito trabalho, tem coisa aqui, ó. O professor também tem trabalho, o professor também tem um monte de compromisso, um monte de coisa para passar para vocês, porque a gente quer passar o melhor para vocês, tá? Então, vamos lá. Nota 12 aqui, ó. As decisões judiciárias a que se refere o artigo 38 do Estatuto da Comissão, Estatuto da Corte Internacional de Justiça são, em primeiro lugar, as da própria Corte. O que se evidencia da leitura do artigo 94, parágrafo 1º da Carta da ONU, segundo o qual cada membro das Nações Unidas se compromete a conformar-se com a decisão da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte, bem assim do artigo 59 do próprio Estatuto da Corte, que dispõe que as decisões da Corte só serão obrigatórias para as partes litigantes e a respeito do caso em questão. O que ele está falando ali? Ó? Que as decisões das Cortes Internacionais de Justiça, Corte Internacional Penal e tal, vão ser, sim, fontes alternativas, vão ser também fontes, meios de interpretação e de orientação do direito internacional. Também vão ser obrigatórias para aquelas partes envolvidas a qual a decisão foi colocada. Certo? Olha só. Uma observação aí, ó. A jurisprudência, por que ela é só meio alternativo, meio auxiliar? A jurisprudência não é fonte do direito tá? Porque não o cria. Isso aqui é só legislação, né? O que a jurisprudência faz? Mas, sim, o interpreta. Por isso, é fonte, entre aspas, né? Indireta. É um meio auxiliar. Beleza? Mais uma fonte. Nova fonte, mais um meio auxiliar aí do direito internacional. Doutrina dos publicistas. Em doutrina vocês também já sabem, vocês já estão estudando, já estão lendo, já devem estar comprando ali os livros e tal, né? Onde que está isso? No artigo 38
parágrafo 1º, a linha D do ECJ, Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O que fala ali nesse artigo 38, parágrafo 1º, linha D? Doutrina, que vai ser fonte, vai ser meio auxiliar, a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações. Certo? Olha só. Quanto a isso, nós temos que falar o seguinte: a doutrina é considerada fonte do direito internacional mas tem caráter meramente opinativo, tá? Não vincula as decisões das cortes internacionais, tá? Ele vai servir de guia, vai servir de base. Os caras podem até usar como fundamento, falar, ó, conforme diz tal doutrinador teórico de tal país, tal norma tem que ser interpretada assim, assim, eu julgo dessa forma por causa disso. Mas não vincula, o outro pode discordar, o outro membro lá da cor fala, não, esse cara aí só fala besteira, não vou seguir essa orientação. Ele pode escrever trocentos livros falando isso, mas eu acho que ele está errado e ponto, eu vou decidir de tal forma, tá? A doutrina ela vai ser considerada a fonte, mas ela é opinativa, ela vai servir para fundamentar, para servir de base, de orientação, tipo indicando um caminho ali, ó. Mas eu não preciso seguir esse caminho, eu posso seguir outro, tá? Ela não vai vincular as decisões das cortes internacionais, certo? Outra coisa, observação que a gente pode falar aqui da doutrina, ó, ela não cria o direito. Ela não cria o direito. É apenas consulta. Apenas opinião. Um parecer. Tá? Então, não cria o direito. Certo, gente? Então, dá tempo de passar mais um tópicozinho aqui. Né? Vamos falar aqui da falar agora da analogia e equidade. Analogia e equidade. O que é analogia? Analogia é aplicação a determinada situação
a determinada situação. De fato, de uma norma jurídica feita para servir a um caso parecido ou semelhante. O que acontece na analogia? É o seguinte, existe um caso para ser resolvido, só que não existe uma norma específica para ele. Coisa nova, vamos supor uma tecnologia nova, um novo modelo de negócio, uma coisa que surgiu aí no mundo e as pessoas não sabem ainda como trabalhar com isso. Por exemplo, vamos supor quando começou a existir a internet, não existia umas normas, obviamente, né? As normas vão sendo feitas depois. Então, vamos tivesse uma pendenga aí de direito internacional relacionada à internet. Bom, provavelmente deve ter tido várias, né? Não existia legislações, fontes do direito internacional relacionadas àquilo lá. O que poderia ser utilizado? As legislações relacionadas à telefonia, à correspondência natural, normal, a telégrafo. De alguma forma, o que eles vão fazer? Não tem uma legislação específica para esse caso, então vamos usar alguma que seja parecida, semelhante, para tentar resolver da melhor forma possível isso aí, até que surja a norma específica para esse caso, tá? Olha só. A analogia, ela é pouco usada no direito internacional, tá? Porque se respeita, nesse caso, a soberania dos estados. Certo? Agora, a gente falou analogia e equidade. Falamos da analogia. Agora vamos resolver o que é equidade. Equidade. Ocorre nos casos em que a norma jurídica não existe ou nos casos em que ela existe, mas é ineficaz para solucionar o caso. Daí se usa a equidade. E o que é equidade? Vai ser o quê? Aplicação a um caso
concreto das ideias e princípios de justiça a fim de preencher as lacunas das normas vigentes. Certo? Olha só, qual que é a diferença, então, professor, de analogia para equidade? Na analogia, eu vou pegar, no caso de não existir uma norma para aquele caso, eu vou pegar uma outra parecida. A equidade já é o seguinte, ocorre tanto nos casos em que não existe norma ou nos casos em que a norma é insuficiente. Eu não vou aplicar outra norma, eu vou aplicar as ideias e princípios de justiça, os princípios gerais de direito, a fim de preencher as lacunas dessas normas existentes ou não existentes. Essa é a diferença entre a equidade e a analogia, tá? Olha só. Uma observação aqui, ó. Vou parar aqui para colocar para vocês certinho. Uma observação importante aí na aplicação da equidade. Artigo 38, parágrafo 2º do ECIJ, Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O que ele fala? Aplicação da equidade depende da expressa anuência das partes envolvidas. Sem a anuência expressa, não é tácita, você tem que manifestar essa anuência. Sem essa anuência expressa das partes envolvidas, eu não posso utilizar da equidade para resolver esse caso concreto no direito internacional. Certo, gente? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos parar por aqui, já deu quase 1h30 aí de aula, né, juntando com a outra, dar uma aula completa, né? Vamos marcar aqui, porque o próximo item ele é um pouquinho mais longo, então não vai dar tempo. Que são os atos unilaterais do Estado. Ele também se subdivide em algumas categorias e tal, vai pelo menos uns 15 ou 20 minutos para explicar ele. Então vamos deixar para a próxima aula. Na próxima aula, na aula 3, daí a gente termina essa questão do fundamento e das fontes do direito internacional e já começa a falar do direito dos tratados. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo e vamos embora.